Nossa, José era invejoso, né? Crê em Deus Pai. Será mesmo? E você? O que faria se tivesse a oportunidade de acabar com seus inimigos na sua mão? Olá, meu povo, tudo bom? Então, hoje é dia de quê? Hoje é dia de palavra, gente. Vocês não têm noção do orgulho que eu tô? Porque isso pra mim é evolução, sério. Eu evoluir. Bom, e hoje nós vamos falar de um cara muito legal e por muita gente conhecido. José, filho de Jacó, exatamente. Mas nós vamos contar um pouquinho da história que geralmente não é contado pra gente. Pelo menos quando eu era criança, meus pais me deram aqueles livrinhos pequenos, sabe? Que vinha com as historinhas. José, o sonhador, e tinha lá, contava os sonhos dele. Muito bacana, sério mesmo, me ensinou bastante. Mas quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vê que tem outros pontos aí bastante relevantes que eu queria compartilhar com você agora. Bom, o ano está começando, né? Então a gente começa onde a ler a Bíblia? Gênesis, é isso mesmo. E agora eu vou dar um pouquinho de spoiler para você que ainda não chegou no final, nos capítulos finais de Gênesis, a partir mais ou menos do Gênesis 37 a 50, onde começa contando a história de José. Vamos passar aqui rapidamente uma pincelada sobre a história dele, para que você entenda qual que vai ser a nossa reflexão lá pro final. Bom, José era filho de Raquel, a esposa preferida de Jacó. Jacó, que era filho de Israel e que era filho de Abraão. Que Abraão teve como a promessa do Senhor que sua casa se multiplicasse como a areia dos mares e entre aspas. Que então ele seria uma grande família. E com Jacó começou a ser feito isso. Ele teve 12 filhos que deram origem às tribos de Israel, no caso, né? E José, ele era um filho amado, porque Raquel teve ele, teve também a Benjamim. Mas José era o filho preferido, a coisinha fofa de Jacó, sabe? Aquela coisinha assim, sabe? Aquela coisinha assim, nossa, esse aqui é meu filho. Então, assim, com 17 anos, esse menino era tão especial, não só para Jacó, mas também para Deus. Ele tinha sonhos, revelações, era uma criança prodígio, né? E os seus outros irmãos eram já mais velhos, né? E ficava escutando os sonhos de José. José era o tipo de pessoa que chegava assim: gente, queria contar pra vocês uma coisa. Hoje eu sonhei, tinha assim uns fardinhos de trigo, assim, sabe? Aí tinha um fardo em pé. Aí o resto tava tudo assim ajoelhado no redor. E o fardo em pé era eu. O resto era você que estava ajoelhado aos nossos pés. Aos meus pés, no caso, né? Aí ele fala, eu fico pensando assim, vamos pensar só um pouquinho aqui, né? Só um pouquinho ali do lado, na visão dos irmãos. Porque é uma coisa que ninguém pensa. Por quê? Porque eles são os malvadinhos da história, né? Os caras tinham mais de 30 anos por aí, mais ou menos. Eu tô estipulando um tempo pela história que eles vivem um pouquinho para trás. Todo mundo era praticamente mais velho que ele. Eles eram fortes, eram conquistadores de terras, eram pessoas trabalhadores. Aí vem um pirralho de 17 anos falando que vai mandar em todos eles, né? Me ajuda. Só abrindo aspas aí. Olha só, Levi e Simão, que eram irmãos de José, quando a irmã deles, Dina, foi estrupada há uns capítulos atrás, eles praticamente ficaram tão revoltados, mas tão revoltados, que mataram todos os homens de uma cidade inteira. Aí você pensa, bota na balança, matar José era pouco. Para quem matou uma cidade inteira, né? Por que não, né? Só mais um. Ele vem, chega, fala, olha, seguinte, hoje eu vou reinar e vocês aqui vão tudo ajoelhar aos meus pés. Então assim, eles devem ter ficado com um pouquinho de raiva, né? Mas beleza. Então eles tiveram basicamente a ideia, vamos matar esse cara, vamos matar, eu já não tô suportando mais. Não é a primeira vez que ele vem com esses sonhos aqui pra cima de mim, de nós, né? E depois ele vem com os outros sonhos aí e já não tô aguentando mais esse pirralho. E aí, só que a sorte dele, que Deus sempre esteve com ele. E teve que um irmão dele chamado Rubens falou assim, não gente, peraí, calma aí gente, vamos matar ele não, vamos jogar ele no poço, né? Que depois ele morre e a gente não fica com esse peso sobre nossas costas, né?
Só que a ideia de Rubens, né, era poder salvar ele depois que os irmãos fossem embora. Só que algumas coisas aconteceram que quando ele voltou lá, José já não estava mais lá. Por quê? Porque quando passaram os ismaelitas, Judá teve a brilhante ideia de quê? De falar, gente, vamos vender ele. Bom que a gente ganha um dinheirinho aí, né? Vamos vender então o nosso irmão que está lá no poço. Então foi isso que eles fizeram. Venderam José aos ismaelitas e os ismaelitas enviaram ele para o Egito. Lá no Egito, ele foi vendido para um senhor chamado Potifar. E aí Deus começa a trabalhar na vida dele, porque ali ele era tão bom homem que ele conseguia dominar tudo que estava na casa de Potifar. Potifar deixou na mão dele todas as chaves de casa, tudo que tinha que organizar, ele era tipo o servo principal. Só que, né, tudo começa a andar bem, tem sempre alguém invejoso no meio para atrapalhar, né? Nesse caso tinha a mulher de Potifar que estava desesperadamente necessitando de ficar com José. E José, por ser um homem justo, ele não aceitou. E por causa disso, a mulher de Potifar falou a Potifar que ele tinha feito coisas com ela. E ele mandou ele pra cadeia. Lá no cárcere, ele ficou muito tempo preso. Mas o Senhor continuou com ele. E que ali também ele virou uma autoridade. Porque o segurança, o chefe de lá, não sei como disse, simplesmente deixou ele comandar na cadeia como se ele fosse um presidiário que comanda nos presidiários. E ali aconteceu um fato interessante, porque Deus usa José para interpretar sonhos, não apenas para ter sonhos. E aí acontece um fato com o faraó e com os servos dele, onde o copeiro Mó briga com o padeiro Mó e os dois vão presos. E aí os dois têm o mesmo sonho na cadeia. E José vai lá interpretar. Simplesmente ele chega pro copeiro Mó e fala assim, daqui 3 dias você vai voltar lá pra faraó civil. E chega pro padeiro e fala assim, daqui 3 dias você vai ser enforcado. Sinto muito, entendeu? Só que ele pensou, poxa, o copeiro Mó vai voltar pra faraó. Aqui, você podia lembrar de mim, né, que tô te dando essa dica aqui, né? Falar com o faraó, olha, liberta o cara, me liberta aqui, né? Por quê? Porque eu te ajudei aqui, né? Tá, os dois fizeram essa promessa, né? Só que o que aconteceu? Cumpriu sua promessa de que tinha acontecido no sonho, mas ele não lembrou de dizer, não? Canalha, né, velho? Mas tudo bem. O que interessante é que Deus nunca se esqueceu dele. E aí fez com que Faraó tivesse um sonho para que José pudesse interpretar. E foi exatamente isso. José interpretou o sonho das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, das espigas. E ele ficou muito poderoso naquele lugar, onde ia passar por 7 anos de fome e 7 anos de muita fartura. Na verdade era o contrário, 7 anos de muita fartura e depois 7 anos de muita fome. O que ele fez então? Sábio como ele era, juntou muita comida, foi juntando. Já tinha dinheiro, foi juntando. Acabou que ele tinha comida demais. E aí a fome chega também em Canaã, onde Jacó e os filhos dele moravam. O que ele faz? Filhos, vão lá comprar comida no Egito. Esse é o momento em que os filhos de Jacó vão comprar comida na mão de quem? De José. Olha que a história voltou. Interessante. Nesse momento, José identifica os irmãos dele e ele fala assim, chegou a hora. É essa hora que eu esperava. É essa a hora. Ele fala assim, vou me vingar deles sim. Porque esses é tudo espias. Chamou os irmãos de espias e fez o seguinte, todo mundo pra cadeia. Agora. Eu falei, não, mano, que cara vingativo, velho. É esse o cara de Deus que a gente conhece, né? Interessante que o nosso primeiro ponto é sempre julgar o outro, né? Mas a gente nem conhece o resto da história. E você, o que faria se estivesse no lugar de José? Você jogaria seus irmãos todos na cadeia ou deixava passar em liso? Não sabemos, né? Mas o mais interessante é que depois que passaram 3 dias os irmãos dele na cadeia, em Gênesis capítulo, que eu vou até ler pra vocês, gente, eu tô com Bíblia, que gracinha. Gênesis capítulo 42, no versículo 18, diz assim, ao 3º dia disse-lhe José, fazei isto e vivereis, pois eu temo a Deus. Tradução, ele chegou pros irmãos dele e falou assim, não, podem sair, né, porque eu tenho temor por Deus, né? Por quê? Porque ele sabia que Deus, apesar de todas as coisas que aconteceram, todas as consequências que ele sofreu, Deus sempre esteve com ele. Não seria agora que ele ia chatear Deus
por causa de... ele teve a oportunidade de sacanear os irmãos. Eu achei isso interessante, porque muitas das vezes em que a gente tem a oportunidade de acabar com o nosso inimigo, a gente realmente vai e acaba com o nosso inimigo. Mas mesmo assim, depois, a gente tem a oportunidade de estar se arrependendo do nosso ato e a gente não arrepende. Tipo assim, já fiz, tá feito, acabou. Já fiz, já errei mesmo, problemas, entendeu? Não, Deus está sempre disposto a falar, olha filho, você tá errado, corrige, eu te aceito de volta, entendeu? E eu achei interessante isso porque ele passou muito tempo na cadeia, muito tempo mesmo. Os irmãos deles passaram apenas 3 anos e... 3 dias, perdão. 3 dias, ele podia muito bem ter deixado eles apodrecer lá na cadeia. Mas não, o temor de Deus fez com que ele tirasse de lá e fizesse a coisa certa. E é basicamente isso que eu queria falar pra vocês. Qual é a sua reação quando você tem a oportunidade de se vingar dos seus irmãos? De se vingar de qualquer outro inimigo que você tenha? Você vai escolher sempre obedecer a palavra de Deus? Ou será que nós vamos escolher fazer a nossa vontade? Porque quando ele escolheu se separar, libertar, no caso, os irmãos dele, ele escolheu a felicidade do pai dele, entendeu? Porque ele sabia que se todos os irmãos eles estivessem presos, o que seria do pai dele? O que seria de Jacó? O que seria da própria felicidade dele? E que nós possamos pensar nisso um pouco, sabe? O que será dos nossos atos pra frente quando nós cometemos algum erro? Ainda dá tempo de corrigir alguma coisa que nós fizemos, alguma vingança? Ainda dá tempo de pedir perdão? Que você possa pensar sobre isso um pouco e fazer como José. Se arrependeu e teve temor pela palavra de Deus e voltou atrás no ato em que ele tinha cometido. Amém? Então, essa foi a reflexão do dia, que isso possa te edificar profundamente. E se você gostou, dá o seu like. E queria também pedir a vocês que clicassem no sininho para poder trazer mais notificações para vocês cada dia. E se você ainda não faz parte desse canal, possa se inscrever e que você vai ser abençoado todos os santos dias.